Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto. Você está sintonizado nesta manhã no canal Filemon. O canal Filemon tem sido um canal de bênção para todos vocês que são membros deste canal. Chegou o momento de gravar mais um vídeo após passar 15 dias sem gravar, e recomendo a você que ao assistir este vídeo deixe o seu like, faça seu comentário, se for possível, tiver alguma pergunta, faça a pergunta no nosso canal, nós respondemos de acordo com as possibilidades. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e nos ajude a divulgar a preciosa vontade, a palavra de Deus, amém? Deixe o seu like, o seu joinha, envie esse link aos seus amigos, aos seus irmãos em Cristo, peça para eles se inscreverem também no nosso canal, eu vou ficar muito agradecido. Acione o sininho para que vocês possam ter todas as nossas notificações. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, para o teu coração, para a tua família e os teus filhos, amém? Gostaria de ler aqui na palavra de Deus, aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 13 a seguir, alguns versículos para as nossas meditações. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Até neste versículo de número 17, de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 17. Eu gostaria, nesta manhã, de deixar uma palavra para vocês neste vídeo, e esta palavra que eu quero deixar é uma palavra que surge muitas dúvidas, em muitas pessoas concernente o Deus que nós servimos. Eu quero falar nesta manhã sobre o Deus a qual nós acreditamos, o Deus a qual nós professamos a nossa fé. Eu não vou falar de um Deus, vou falar de o Deus, que é o único Deus verdadeiro, o Deus que criou o universo, o Deus que fez o ser humano, e esse Deus a qual nós professamos não é o Deus deísta que após ter criado sua obra abandonou a sua própria sorte. Não. O Deus a qual nós professamos e cremos é o Deus que criou o universo, e ele é mantenedor de tudo que ele criou. Esse Deus deísta é um Deus que que fala de uma força superior, e é uma crença que a qual rejeita até mesmo a divindade,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos falar também do Deus panteísta, que pode ser encontrado em cada parte do elemento da natureza criada. Então, esse Deus panteísta, o panteísmo é uma forma de crença de que absolutamente tudo e todos compõem-se um Deus. Na natureza, uma árvore, um animal ou qualquer outro elemento, nessa crença, esses elementos compõem-se um Deus. E eu acredito, no meu ponto de vista, que tudo que temos aqui na terra foi criado por Deus. E uma criatura não pode ser o Criador. Uma criatura é criatura. Criador é criador. Também não vamos falar de um Deus teísta, dos filósofos, o qual é impassível, bem como incompreensível e inacessível ao homem comum. Não. O Deus que a qual nós professamos a nossa fé é o Verbo divino, que além de ter criado todas as coisas, visíveis e invisíveis, na plenitude dos tempos, se encarnou através de uma virgem nascida na Judéia. Ele habitou entre nós a ponto de ser visto, a ponto de ser tocado, a ponto de ser amado, a ponto de ser rejeitado. Ele viveu entre nós e chegou até ser crucificado, mas ele ressuscitou, ressuscitou em corpo glorioso. Foi visto em corpo glorioso pelos seus discípulos que o amam. Então nós observamos, queridos amigos em Cristo Jesus, queridos irmãos, eu estou deixando uma palavra no meu canal falando sobre o Deus que a qual nós professamos, o Deus que a qual nós servimos, que não é um Deus que você pode encontrar pendurado em uma parede, pendurado no pescoço ou guardado no seu bolso, mas é o Deus que habita em nossos corações. Observe só que a Bíblia, ela nos diz as seguintes palavras no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos ver aqui, meus amigos e irmãos, que está escrito o seguinte: que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz,
mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Observe só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse é o Deus que a qual nós servimos. Esse é o Deus que a qual nós professamos a nossa fé. É um Deus que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como nós já falamos anteriormente, Deus usou uma virgem nascida na Judéia, uma virgem muito simples, para que dela pudesse conceber o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos aqui que, aliás, o Deus no qual nós depositamos a nossa fé, neste exato momento, Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós porque nós somos um templo. Nós somos um templo sagrado onde Deus habita. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16 e 17, nós vamos observar, aleluia, aqui o seguinte. Nesses dois versículos você vai entender o porquê que eu falei que o Deus que a qual nós servimos está neste momento dentro de nós. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Preste bem atenção. Então nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. E esse Deus é o Deus que a qual nós servimos, que habita dentro de cada ser, que fez uma renúncia e se entregou para Jesus Cristo e passou a servir a Ele. No versículo 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, queridos irmãos em Cristo, você é templo de Deus, você é santo e não deve destruir o templo de Deus. Estamos vivendo nesses dias uma época de uma festa tradicional, uma festa chamada Carnaval, mas quem os cristãos nunca deve querer se contaminar, porque a Bíblia diz que o Carnaval é uma festa da carne. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E nós observamos que não existe nenhuma passagem bíblica que nos dá a ênfase de participar do carnaval, ou até mesmo inventar aí o tal de carnaval gospel, igual algumas denominações estão fazendo por aí. A Bíblia diz que nós que somos cristãos tem que andar segundo o Espírito e não segundo a carne.
Sabe por quê? Porque nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Da mesma maneira que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a igreja local ou a comunidade cristã é o templo de Deus, da mesma maneira que o templo dos judeus em Jerusalém não deveria ser destruído, a igreja não deve ser danificada nem arruinada por divisões, controvérsia ou por outros pecados dos membros que se reúnem para adorar a Deus. Porque se isso acontecer, o templo de Deus poderá ser, como se diz, poderá ser destruído. Então, observamos aqui que diz assim: ora, os povos do passado criaram seus deuses. Observe só que o povo do passado, cada um tinha o seu Deus, né? Criaram os seus deuses, escrito com letra minúscula, deuses, né? A sua imagem e semelhança. Nós cristãos, porém, acreditamos que fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Olha que coisa interessante. Nós, cristãos, nós não temos que inventar deuses de uma forma e de outra forma, porque nós já somos imagem e semelhança do nosso Deus. E nós observamos então que para nós podermos provar o que nós estamos falando neste momento, eu quero aqui ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. Então preste bem atenção. Então, o Deus que nós servimos é o Deus que nos criou, é o Deus que nos fez, e Ele nos criou imagem e semelhança, né? O homem de ciência contemporânea e moderna acredita que somos descendentes do macaco através de um processo de evolução. Porém, nós cristãos professamos a fé de que viemos das mãos e do sopro de Deus. Então, a nossa existência como ser humano, nós acreditamos e professamos a nossa fé, que nós não viemos dessa evolução do macaco. Nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Fomos feitos pelas mãos e pelo sopro de Deus. Porque diz aqui ainda a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, nos mostra aqui: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quer dizer, Ele formou o homem do pó da terra. Ele fez o homem do pó da terra. Aleluia. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então essa é a fé que nós professamos, é que o nosso Deus, Ele nos fez do pó da terra, né? E nos deu o espírito de vida, nos deu a alma vivente através do sopro da sua boca.
esta teologia satânica que não agrada a Deus, ciência que as pessoas querem colocar nos nossos corações, que nós somos evoluídos de uma evolução do macaco. E o que me chama bastante atenção é que muitas vezes o homem, ele até declara que veio do macaco, mas quando um chama o outro de macaco, acha ruim. Então veja bem, isso prova que nem mesmo as pessoas que acreditam nessa ciência, eles não têm uma firmeza nos seus estudos científicos, porque nós fomos feitos pelas mãos de Deus e pelo sopro de Deus. Observamos ainda que nós possamos buscar uma outra referência aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, no capítulo de número 33, número 33 e versículo de número 4, que diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Se Deus não tivesse nos dado vida pela sua inspiração, pelo seu fôlego, pelo sopro de Deus, foi que nós temos vida nos dias de hoje. Senão nós não tínhamos esta vida maravilhosa, que é a qual muitos homens, muitas pessoas até mesmo não sabem considerar aquilo que Deus deu. Em Isaías capítulo 64, versículo 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então nós somos obra das mãos de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o oleiro, nós somos o barro e somos obra das mãos de Deus, diz o profeta Isaías. Por outro lado, embora a teologia ortodoxa tenha postulado a doutrina dos atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus, acreditamos que, neste ponto, a melhor descrição do Pai, que habita numa luz inacessível, é a pessoa do Filho que tabernaculou entre nós. E isso falando de quem? De Jesus Cristo, o Filho de Deus. Observamos que o aspecto a ser observado nesta questão fala sobre a natureza essencial do nosso Deus. Observamos que por uma ignorância, por uma tão ignorância, amnésia dos discípulos que estavam com Jesus, viviam com Jesus, passeavam junto com Ele, pregavam o Evangelho junto com Ele, mas ainda não conhecia Jesus. Alguns, um discípulo por nome Filipe, diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Isso consta que ele estava sofrendo amnésia, ele tinha esquecido que estava vivendo junto com Deus. Aleluia! E aí, em resposta a esta amnésia, o Filho de Deus deu aos discípulos a seguinte resposta: estou há tanto tempo convosco que não me tende conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 8 ao 20. Portanto, para que possamos realmente conhecer quem é
o nosso Deus. Devemos primeiramente conhecer quem é o Filho, né? Jesus Cristo. Ninguém vai pensar que vai até Deus sem primeiro ir pelo Filho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então preste bem atenção, pois as Escrituras afirma categoricamente de que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim, ele é a expressa imagem da sua pessoa, em Colossenses 2:9, Hebreus 1:13, né? Assim, sem Cristo não há revelação, e sem revelação também não haverá teologia verdadeira. E se não há teologia verdadeira, então podemos dizer que o Deus que está sendo invocado em nosso meio não difere dos deuses do panteão, das velhas mitologias. Mas temos o Filho, temos o Pai, e Deus deixou de ser um mistério para nós, porque o Filho tem revelado a cada dia. Nós observamos aqui que existe nos tempos passados muitos deuses das nações, cada um tinha seu Deus, mas nós somos uma nação eleita, uma nação tirada dentre outra nação, e a Bíblia nos diz, afirma categoricamente que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e esta nação é a igreja, que é uma nação tirada dentre outra nação, né? Ah, pastor, nós somos brasileiros. Claro que sim, nós somos brasileiros, mas estamos falando de uma nação figurativa, uma nação que serve a Deus, uma nação que confia e professa o único Deus, Criador dos céus, Criador da terra, o Deus que fez o homem, o Deus que soprou nas narinas do homem e deu para o homem o fôlego de vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com esta palavra, assista esse vídeo até o final, né? Assista até o final, deixe o seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal Filemon. Muito obrigado a todos.